Recebendo visitas aqui no estúdio, né, Yorton? Bom dia. Bom dia, Dilson Oliveira. Bom dia também a todos os ouvintes do programa Clube Comunidade, sempre trazendo informação importante e conteúdo para você aqui nas ondas da 98,3. E também meu bom dia quem nos acompanha aqui na Clube TV, já nos assistindo desde as primeiras horas da manhã. A gente recebe aqui no estúdio o Djalma Henrique Hack, que é presidente do Conselho Regional de Administração, voltou ao cargo, estava por 2 anos, foi reeleito e assumiu, segue na administração, fazendo um belo trabalho por todo o estado de Santa Catarina. Bom dia, Djalma, bem-vindo à Rádio Clube. Bom dia aos ouvintes, né, todos que estão aqui. Também a minha saudação, nosso conselheiro Roberto Amaral, né, parceiro e extensivo a todos. Para mim é uma satisfação estar aqui na Clube, sou um ouvinte assíduo toda vez que vou a Lages, escuto o programa de vocês, escuto antes de São José Cerrito até onde a Clube pega, então para mim é uma satisfação estar aqui. A satisfação é nossa em ter uma audiência qualificada sempre nos acompanhando. Está conosco também aqui o nosso presidente do Sistema Catarinense de Comunicações, Dr. Roberto Amaral, bom dia. Bom dia. O meu presidente, né, o Djalma, eu sou conselheiro do CRA e o nosso líder, o nosso presidente é o Djalma, tem feito um trabalho espetacular em prol dos administradores, da nossa classe, né? Porque alguns, eu basicamente também, né, sou administrador, claro, né, onde é a minha qualificação maior. Então, fico feliz de ver o meu presidente aqui. Bacana, doutor Roberto. Presidente, a gente, né, como o doutor Roberto falou, aí um trabalho bonito no estado de Santa Catarina junto aos administradores, essa informação importante e que move, né, as nossas molas propulsoras do desenvolvimento, da economia, e conversávamos aqui nos bastidores a respeito do papel da administração também na gestão pública, né, a importância e como a gente tem batido na tecla de cobrar por pessoas técnicas nos cargos públicos, né, os cargos de secretário, seja de Estado, secretários municipais, né, e que não seja apenas um cargo comissionado, mas que a gente tenha técnicos atuando dentro daquela área. Como o Conselho vê hoje as gestões públicas no geral no estado de Santa Catarina e essa preocupação, né, com o trabalho ser técnico e realmente apresentar resultados. Como vocês veem, como vocês conduzem isso dentro do Conselho? Perfeito, a pergunta vem muito bem ao encontro do que nós temos feito, né? Nesses 3 anos trabalhando com o Conselho, numa valorização da profissão, do profissional de administração, né? Não só o administrador, mas o tecnólogo, o técnico, o mestrado, o que tem mestre, o doutor, né? Valorizando justamente o papel daquilo que se ensina nas instituições de ensino e se pratica na administração, né? E a gente vem falando do papel importante do administrador, não só nas empresas, como no poder público, porque afinal de contas é o administrador que usa as ferramentas técnicas para depois aplicar no dia a dia, né? Com o planejamento estratégico, fazendo rodar o ciclo PDCA, usando aquelas ferramentas que ele aprende, né? E a nossa missão como conselho não é apenas fiscalizar e trabalhar na questão da fiscalização ou da punição, né, ou só na defesa do administrador, mas sim a nossa missão é na defesa da sociedade. E como é que eu vou defender a sociedade se eu não colocar bons profissionais à sua disposição e também não cobrar daqueles profissionais que não são habilitados e estão fazendo esse papel? E pegando esse gancho que tu falou do poder público, vou usar uma reportagem que vocês tiveram hoje aqui de um problema que eu acho que foi em Ponte Alta, na questão da saúde, né? Isto. Se tivesse um administrador, quem sabe, na área da saúde pública, lá em Ponte Alta, um administrador público efetivamente registrado como um administrador, né? Porque às vezes a gente chama de administrador o prefeito, o governador, o presidente, ele não é administrador se ele não for registrado no conselho e não for habilitado a isso, ele é gestor. Mas nós tivéssemos um administrador de carreira, quem sabe esses problemas fossem resolvidos de maneira diferente, como estão sendo propostas pelo município. E é esse papel que o Conselho tem feito também, se colocado à disposição, né, do governo do estado, a nível federal, do governo federal, das prefeituras, para que a gente junto possa fazer ações para a melhoria desse trabalho público, né? Então esse é o papel que nós também fazemos em contato com os entes públicos, né?
A gente tem aqui um breve resumo do currículo do presidente Djalma. Atuou por 21 anos no Banco do Brasil, iniciou como menor aprendiz, fez carreira, seguiu vários cargos, até gerente de controle, substituindo até o gerente geral dentro do Banco do Brasil. Nas organizações Lingers atuou por 20 anos, trabalhando na direção geral da companhia, e é administrador registrado no CRA de Santa Catarina, sendo conselheiro por 8 anos, vice-presidente e agora presidente por 3 anos, terceiro ano. Eu costumo dizer, Djalma, que eu acho que administração, direito são faculdades que todo mundo, se tivesse oportunidade, deveriam fazer. Porque é muito além do que uma profissão. De administrador todo mundo tem um pouco, seja a dona de casa, nos serviços em casa, seja o pai de família que tem ali as contas do dia a dia. É importante que as pessoas estejam ligados à administração e entendam que isso move os nossos dias, presidente. Perfeito, e vem bem de encontro também, porque a gente tem falado isso. Nós passamos a pandemia, foi uma crise, e está aqui o Roberto, nosso conselheiro e também gestor, sabe que essa não é a primeira crise, não foi a primeira, e virão outras, né? E elas acontecem. E quando você falou, né? Todo mundo deveria ter um pouco desse conhecimento de administração, e também é um papel que o Conselho faz. Nós fazemos parcerias, fazemos cursos, ajudamos na gestão, mas eu gostaria aqui de trazer um papel importante que é do administrador, e eu como consultor hoje, né, já trabalhei numa grande empresa, 2 grandes empresas, e como consultor hoje eu sempre digo, eu tenho trabalhado na minha cidade lá em Joaçaba, com o CDL e Associação Comercial. Nós precisamos preparar os empresários, porque eles são administradores do dia a dia, mas muitas vezes eles não conhecem as ferramentas, né? E quando a gente fala em consultoria, né, as pessoas às vezes se assustam, né? O que o consultor vem fazer aqui? Mas eu sempre digo, o consultor não tem o bolo pronto e nem a receita do bolo. Isso está dentro de você, dentro do empreendedor. Só que o empreendedor precisa que isso saia dele e se resuma num planejamento de futuro para a empresa dele. Então esse também é um papel do conselho, um papel do administrador. Se nós tivéssemos nas nossas empresas, né, consultorias, fluxo de caixa bem definido, planejamento bem definido, nós teríamos passado na pandemia muito melhor. Nós teríamos menos empresas quebradas, né? Porque a gente, quando aprende, sabe que você precisa ter um fluxo de caixa para aguentar, quem sabe, uns 5, 6 meses de faturamento numa crise, né? Para que você não precise ir a banco, pagar um juro exorbitante aí de 200%, 300% ao ano, né? E muitas vezes o empresário, além de pegar o juro da empresa, que é um pouco mais barato, ele pega o juro do cheque especial, que é muito mais caro, né? Ô, senhor Djalma, uma pergunta: quais são os pontos básicos para ser um bom administrador? Para ser um bom administrador, eu gosto primeiro de dizer que você precisa ter uma boa formação, né? Nós temos boas instituições de ensino, né, que nos ensinam, e não apenas se basear nesse ensino prático, né, que a universidade dá. Aí buscar bons mentores, né? E aqui eu desculpa novamente falar, mas temos um guru aqui da administração, né, o Roberto Amaral, é um exemplo, é um modelo, não porque ele está aqui, ele já falei isso várias vezes, antes quando era diretor da Linger, eu visitava aqui, e o meu patrão, o seu Tadeu Margarida, tinha o seu Roberto como modelo, né? Então você ter uma boa formação, você ter bons mentores, bons exemplos, né? Você ser ético, você entender que aquele princípio que você aprendeu, ele precisa ser aplicado, e hoje a gente está vendo no poder público, né, e até nas empresas, a falta de ética, né? A gente fica brigando agora, que nem aí reforma tributária, outras coisas, mas infelizmente nós temos um Congresso que decide as leis, né? E as leis são para serem aplicadas. Então o administrador também precisa ter esse princípio, né? Ele não pode ter lados, ele não pode ter partido, assim como o conselho, ele tem opiniões e olha as coisas boas que se cercam de um lado ou de outro e as aplica, né? Então eu creio que esses são princípios importantes e que a gente gosta sempre de estar falando tanto aos alunos como aos nossos registrados. Legal, obrigado. Adilson, eu quero aproveitar que o Dr. Roberto está aqui e, enfim, a Rádio Clube aí completando 76 anos daqui a alguns dias, né, Dr. Roberto? O Grupo SCC com 80 e muitas empresas
de sucesso dentro do grupo. E a gente, enquanto gestor, a gente conhece o modelo de gestão, o painel de bordo com os indicadores estratégicos, indicadores operacionais, o que mostra uma consistência, um conhecimento de administração. Resumidamente, como o senhor conseguiu ao longo de todo esse tempo, né, implementar todas essas questões e realmente levar a sério uma administração que é muito mais do que pagar e receber contas? Eu acho, né, e serve assim de uma... Realmente eu nunca falei sobre isso com franqueza, né? E quero dizer que foi graças ao trabalho, graças à administração, graças ao meu curso de administração, que eu comecei na ESAG em Florianópolis e tive a honra de terminar aqui na Uniplac. Fui orador da primeira turma de administradores, né? Eu já era engenheiro e vi a necessidade de fazer administração. E como fui, sou o registrado mais antigo da região, é isso? Sim, né? Sou o registrado mais antigo da região. Depois, mais tarde, eu fiz mestrado na UDESC em administração e fiz doutorado daí na Federal, né? Como na área de gestão do conhecimento, né? Depois fiz pós-doutorado também. Então eu acho que essa questão da formação, ter uma formação sólida, inclusive direciona os demais. Veja bem, os meus filhos, os dois, né, são administradores, são formados em administração, né? O Beto fez a engenharia e gestão do conhecimento na Universidade Federal, mas a formação dele de administrador, de gestor. E o Carlos também, né? O Carlos formou em Blumenau, o Beto na Unisul, né? Então eu falo isso porque eu já estou mais para lá do que para cá. Né? 76 da Rádio Clube, eu me lembro que eu nasci no mesmo ano. Então, quando falo como vantagem a história da Rádio Clube, 76 anos, que coisa mais linda, né? Daí eu olho para mim, 76 anos, que coisa mais velha. Então, eu acho muito importante isso, né? E os nossos executivos, hoje nós temos 360 funcionários, né? Temos um grupo de executivos de primeira, são em torno de 30 executivos, inclusive o Otto, né? Que tem sido brilhante aí no trabalho. Mas essas ferramentas, presidente, elas é que são importantes, porque uma coisa é você construir uma casa com a mão, arrebentando unha, sem ferramentas, né? A outra é você conhecer as ferramentas, ter as ferramentas. Não adianta também ter as ferramentas. Tem que saber usar, né? Imagina sem a colher de pedreiro, né? Se o cara pode fazer a mão ali, fica mais difícil, né, Adilson? É isso mesmo. E depois fica mais, mesmo que você tenha a colher, você tem que saber usar. Com certeza. Né? Então, essa analogia é muito importante, e eu quero dizer para os nossos registrados, né, que registrados no nosso conselho de administração, que procurem se registrar, procure o conselho, porque realmente a gente a gente pode ser bacharel em administração, mas só é administrador se tiver registrado no conselho. Isso, perfeito, doutor Roberto. Eu queria só pegar o gancho aqui, claro, que o doutor Roberto falou, e bem importante, né? Essa questão das ferramentas, e conheço o Grupo SCC há anos, né? Alguns gestores também, e a forma de trabalho, né? Isso que o doutor Roberto falou, de você não apenas aprender aquilo que eu falei, mas aplicar na prática, né? Você falou a questão do painel de bordo, né? Que é uma das ferramentas em que você consegue colocar todas as outras ferramentas nela, e daí você coloca os objetivos, você coloca os planos, e aí vai usando
para medir, né, dos resultados que você quer chegar. E essa questão também do investimento no colaborador, né, porque de nada adianta o gestor saber, conhecer e não conseguir transmitir, né, e aí se basear com boas pessoas ou boas consultorias que possam repassar isso ao grupo, né? E eu sei que aqui no SCC, e é esse modelo, já indiquei inclusive o Roberto para outras pessoas conversarem com ele para verem o modelo, porque justamente você não fica apenas no topo, né? Na direção, na gestão, no dono, né? Você pega desde lá de baixo, né? Desde do office boy, e ele vem trazendo para que ele entenda como é que é o processo da companhia e da empresa. E como o Dr. Roberto falou também, nós estamos agora oficializando novamente a questão do trabalho das nossas câmaras, né? Por temas, né? Câmara privada, Câmara pública, núcleo de saúde, estava comentando que a gente vai discutir essas questões de saúde, justamente para que a gente possa municiar, né, o nosso registrado e também a sociedade de boas ferramentas, de bons cases, né, boas informações. Sem dúvida, porque é isso que vai refletir no crescimento. A gente agradece ao Dr. Roberto e também ao Djalma aqui na nossa sala de entrevistas na Rádio Clube, sempre de portas abertas para quando o senhor precisar. Eu que agradeço, e o CRA está à disposição de todos vocês, né, e naquilo que precisarem, para que a gente possa fazer muitas parcerias aí, aquilo que a Rádio Clube aqui entender que o CRA pode estar junto, por favor, nos contate. Será uma honra. Obrigado. Adilson, obrigado mais uma vez. Abraço, Iota, abraço, senhor Djalma, doutor Roberto, um abraço. Obrigado. Agora 11h09.